Prazer estar aqui com vocês, aqui na nossa casa irmã, né, Senado Federal. Eu sou servidor analista legislativo da Câmara dos Deputados há 17 anos quase, né, já há um bom tempo. Fui diretor do Centro de Documentação e Informação da Casa por 6 anos, onde implementamos a Lei de Acesso à Informação, implementamos a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala de acesso à informação, e fala de privacidade, a gente pensa muitas vezes esse debate dicotômico, ele não acontece só no Brasil. Eu estive agora, o ano passado, em outubro, em Barcelona, num congresso internacional de arquivos, em que se discutia por demais esse tema em vários painéis. Então, hoje eu quero trazer, né, e aí, saudando aqui o meu amigo Luiz Quimaide, que mais uma vez promove esse evento entre parlamentos, uma excelente oportunidade de troca de experiências. É sempre muito bom ver os amigos aqui novamente, né, aqueles que eu ainda não conheço, que eu já conheço também, mas essa oportunidade é única e eu espero que aproveitem, porque a palestra da colega que me antecedeu foi muito boa. A Câmara não está tão avançada na inteligência artificial como gostaríamos. Mas aqui eu vou trazer como que a gente avançou com a Lei de Acesso à Informação em relação, inclusive, à proteção de dados pessoais e à privacidade, né? Então, minha ideia é falar da tensão aparente e da convergência que é necessária entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o nosso GDPR, né? Aliás, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados foi basicamente inspirada no GDPR, né, da União Europeia, então vocês vão encontrar muita similaridade com a nossa lei. E é interessante porque daí, estudando esse tema há muito tempo, no mestrado na Câmara dos Deputados, que eu estou, né, prestes a concluir, eu encontrei uma oportunidade de fazer uma arquitetura normativa. E já que a gente está falando da arquitetura, e é bom lembrar que a gente está num prédio de Oscar Niemeyer, né? Esse arquiteto maravilhoso que o Brasil tem. Então, eu trouxe a ideia de uma arquitetura normativa para tentar encontrar um caminho possível entre a proteção de dados pessoais, o uso de inteligência artificial e a transparência. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui, como uma proposta. Bom, eu botei um slide em inglês em homenagem aos colegas, né? Poderia ter botado em espanhol também. Mas, em números, eu trouxe aqui os dados, inclusive, que estão nos painéis de transparência da Câmara. A gente atendeu de 2024 a 2025, né, aí pegando o final de 2024, início de 2025, um total de 90 mil pedidos de acesso à informação, via lei de acesso à informação, né, via os canais de comunicação da Câmara. As solicitações que estão em atendimento, da última vez que fiz a pesquisa, que foi ontem à noite, eram 29, e a gente leva um tempo médio de 0,28 dias para atender uma solicitação de acesso. Então, é realmente um tempo muito curto. A gente consegue atender, eu vou trazer aqui no slide, mais de 90% das solicitações de acesso à informação em menos de um dia, né? Isso é uma excelente média de atendimento, né? E esse número cresceu bastante de 2024 para 2025. A gente não tem, logicamente, os dados de 2026. A gente tem 4,7 de aumento na demanda por informações. Tá aí, 97,39 das demandas de informação da Câmara dos Deputados é atendida em menos de um dia, em até um dia, né? Acima de 20 dias, que é o prazo legal da lei, né? A gente atendeu 0,22, né? Então, prazo bastante curto de atendimento. E a predominância, para a gente ter uma ideia e a gente começar a falar da arquitetura normativa, a predominância dos canais de comunicação, de fato, são os canais digitais. No caso da Câmara, o Fale Conosco, o famoso Fale Conosco, e outros canais digitais, esse Fale Conosco representa 47% desse atendimento, os outros canais digitais, 41%. Vocês podem perceber aí que os canais não, vamos dizer, convencionais,
eles se tornam uma via de acesso, por exemplo, Instagram ou o site da Câmara, entre outras coisas, né? Não precisa ser o pedido formal, muitas vezes isso é atendido de outras formas. E o atendimento presencial zerado, 0%. Nós não tivemos atendimento nesse período presencial. Ninguém chegou para procurar uma live presencialmente, né? Eu não sei como isso é refletido em outros países, né, que tem a lei de acesso, mas isso é um dado bastante interessante, né? A gente já teve percentuais diferentes aqui. Bom, e o interesse maior é o interesse institucional. Qual é o tipo de demanda? Por incrível que pareça, não é a demanda legislativa, é a demanda institucional, como a casa gasta os seus recursos, é sempre muito ligada à questão de gastos, como os deputados gastam os recursos, como a atividade legislativa, vejam, 11% é um percentual, no meu entender, muito baixo, que muitas vezes reflete até a ideia da preocupação da sociedade com a atividade legislativa, né? É interessante a gente notar isso. Inclusive com relação às proposições que tramitam, 9,7. Então vocês têm aí um percentual muito alto da preocupação com a própria instituição Câmara dos Deputados, menos focado na atividade fim, a atividade legislativa. Bom, e aí vem aqui já entrando para efeito do nosso tema, a proteção de dados pessoais. Quando que indeferimos nesse período, quando que a gente teve que indeferir um pedido de acesso à informação por questões ligadas à proteção de dados pessoais? Em 45% em 45 vezes, nesse universo de 90, quase 91 mil pedidos de acesso, então é um percentual realmente muito baixo, né? E a gente tem um cuidado muito grande em não indeferir os pedidos de acesso para que não ocorra nenhum tipo de ilegalidade, né? A transparência da casa não seja questionada. E aí a gente tem aí um caminho que justifica o tempo adicional que a gente leva para atender uma lei de acesso que contenha dados pessoais, né? A gente leva em torno de 13 dias, mais ou menos, e tem critérios que utilizamos para que esse tempo ele possa se justificar até da perspectiva da legalidade, né? A convergência de transparência e proteção de dados é sempre a ideia de que se eu protejo aquilo que é a dignidade do cidadão, a dignidade dos servidores da casa, a proteção à privacidade, numa perspectiva legal e constitucional, eu estou trazendo transparência, porque tratar dados pessoais de forma transparente é também fazer transparência. E aí a gente tem as categorias, a gente informa para o cidadão, fazendo uma avaliação jurídica para verificar a conformidade, a verificação da base legal, a verificação da ponderação de interesses. Há um estudo do Parlamento Britânico que eles fazem uma avaliação de como você pondera um interesse coletivo com o interesse individual. Na Câmara dos Deputados, a gente procura fazer essa avaliação da perspectiva do como se demonstra que o interesse coletivo ele se sobressai sobre o interesse individual e quando que esse interesse individual ele pode ser mitigado da perspectiva do atendimento ao interesse público geral preponderante. É o famoso caso dos nossos salários, né? Eu não sei como é em outros países, né? Eu imagino que seja semelhante, mas tudo que é pago com recurso do governo, do orçamento, é ali, se é um servidor público, o portal da transparência vai demonstrar esse gasto de recursos, né? Já com uma ideia também de privacidade, que é o CPF, né? O nosso cadastro de pessoa física, ele é ali, ele tem que ser tarjado, ele tem que ser anonimizado, né? Da perspectiva desses atendimentos, é interessante a gente notar que de 2024 para 2025 há um aumento dos casos em que a gente indefere em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas esse aumento ele identifica a maturidade institucional da casa para indeferir pedidos de proteção de dados, até porque
a maturidade também das instituições brasileiras, elas estão ocorrendo para e passo, né, com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é recente, se a gente for olhar da perspectiva da própria Lei de Acesso à Informação. Bom, então, quando que a gente indeferiu? Em 33%, em 33 casos, a gente indeferiu o acesso a informações, porque tratava-se de dados funcionais de servidores, processos administrativos e informações contratuais que impactavam a perspectiva do interesse individual, ou seja, eu poderia mexer na privacidade do indivíduo. Dos deputados, foram apenas 20 casos em que a gente indeferiu, porque relacionava-se muitas vezes não ao mandato do deputado enquanto servidor público, enquanto agente político, mas sim em relação a alguma questão que poderia afetar sua família, ou mesmo parentes, ou mesmo o próprio deputado, e casos isolados envolvendo dados sensíveis em atos legislativos. Bom, o desafio global da transparência é sempre entender a transparência como um pilar fundamental democrático, né? Que requer esse equilíbrio entre a ponderação do interesse individual da privacidade com o interesse coletivo pela informação. E aí a minha perspectiva que eu quero trazer para vocês nessa ponderação entre lei de acesso e lei geral de proteção de dados é realmente entender que há uma convergência e não uma divergência. É possível se equilibrar proteção de dados e acesso à informação desde que você tenha uma matriz normativa que dê as regras para que essa transparência ocorra sem ferir princípios de proteção de dados. E quando a gente fala, por exemplo, do uso da inteligência artificial, é lugar comum para nós que estudamos o tema que nós estamos ainda em muito risco. Os vieses, aquilo que se faz com os dados pessoais e as caixas pretas das big techs, a gente não sabe como isso funciona, os algoritmos que trabalham com a ideia do machine learning, que é o aprendizado de máquina, muitas vezes a gente não tem controle. Eu tenho um artigo que eu escrevi num livro recente lançado pela Câmara, que fala da colusão algorítmica. O que é a colusão algorítmica? É quando os robôs de inteligência artificial combinam preços, muitas vezes induzido pelo humano que prepara os códigos de algorítmicos para esses preços sejam combinados, e aí há um abuso concorrencial no sentido de que empresas aéreas, por exemplo, podem combinar faixas de preço, como em um cartel, sem nem mesmo existir um ator, pessoa física ou CPF que responda pelo resultado. E esse é um problema hoje para os órgãos de regulação brasileiro, o caso do CAD, que ele quer trazer uma regulação que possa atingir essa situação em que os algoritmos combinam preços sem a intervenção humana, muitas vezes pelo aprendizado de máquina, né? Então, esse é um problema. E por que isso é importante da perspectiva da proteção de dados? Justamente porque hoje este controle não há. A gente tem modelos de tratamentos de dados e modelos de dados que eles fogem ao completo controle de transparência. Exemplos são milhares, né? A União Europeia costuma multar em milhões e milhões de euros as empresas e instituições que não cumprem com o GDPR, né? Lógico que estamos tendo aí uma mudança de paradigma, né? Foi lançado agora recentemente o documento, né, que traz aí a possibilidade de se mitigar um pouco essa questão da proteção de dados em nome da inovação, mas isso é algo que o Brasil precisa discutir. E o que eu proponho aqui com essa minha apresentação, depois de apresentar os dados, é que a gente possa fazer a governança de IA dentro da perspectiva de proteção de dados, utilizando os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um framework que eu considero efetivo. Eu trabalho a ideia de um quadrado, que eu gosto de chamar de quadrado mágico da LGPD, em que você tem ali
num vértice os princípios, né? Os princípios da finalidade, ou seja, trato dados pessoais com uma finalidade legítima. E se eu falar de dados públicos ou dados pessoais dentro da administração pública com ainda mais rigor, eu tenho uma base legal que fundamenta o meu tratamento de dados. Eu sempre digo o seguinte: qualquer inteligência artificial que for desenvolvida, ela precisa ter uma base legal que a fundamente. Ah, não, eu vou desenvolver uma inteligência artificial qualquer, não me interessa. Não. Dentro da administração pública, qual é o fundamento legal que justifica que você tenha uma inteligência artificial dentro do seu órgão? Você precisa identificar esse fundamento legal. E muitas vezes o legítimo interesse é a base legal mais frágil, porque você precisa fazer um teste de balanceamento do legítimo interesse entre o legítimo interesse do controlador de dados e o legítimo interesse do cidadão, do titular de dados, né? Então, a gente precisa ter uma base legal para desenvolver uma IA. Medidas técnicas e administrativas são essenciais. Elas existem para que possa trazer proteção contra vazamento de dados, mas também trazer segurança jurídica para que você possa trabalhar os modelos de dados. E os direitos do titular. Você veja que eu e um colega fizemos um estudo, né? Eu ajudei ele a fazer o estudo, até foi publicado uma parte desse estudo, das grandes big techs que hoje trabalham inteligência artificial. Em 17 requisitos de LGPD, os principais elas descumprem aqui no Brasil. Eu não sei como é que é no exterior. Mas dos 17 principais que a gente elegeu, elas descumprem quase todos esses requisitos. Ou seja, direito do titular é coisa muito secundária. Direito à revisão automatizada, entre outras coisas. Então, a minha proposta é que a gente possa tratar dados pessoais, utilizar inteligência artificial e dar acesso à informação com a ideia desse quadrado mágico. É importante a gente falar das obrigações do controlador. Dentro dessa perspectiva do quadrado mágico, a obrigação do controlador é essencial, porque no registro das operações eu tenho condições de identificar a cadeia de vazamento, eu tenho condições de identificar quem está tratando o dado, de que forma está tratando o dado, né? Eu posso gerar e tenho que gerar o relatório de impacto algorítmico para saber de que forma esse IA vai atingir o cidadão. E aí a gente tem perspectivas, inclusive, quando eu falo de direito do titular, deles participarem do processo e do envolvimento na formulação e nas diretrizes dos modelos de dados das inteligências artificiais. Poxa, mas isso parece muito regramento. É inevitável que a gente tenha regramento para poder tratar. E a minha proposta, eu vou mais longe, eu brinco com o pessoal, a comissão de juristas do PL 2338, que regula a inteligência artificial no Brasil, está tramitando na Câmara. Eu sou assessor dos deputados do Republicanos nessa comissão, que é uma comissão especial presidida pela deputada Luísa Canziani e o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que ficou de entregar o relatório em dezembro, não conseguiu entregar. Vocês imaginem aí o lobby das big techs, né? Como é que tá? Mas faz parte do processo e do jogo democrático. O importante dizer é que eu digo a eles o seguinte: olha, se vocês pegassem os fundamentos normativos da LGPD, lógico, a LGPD regula uma relação jurídica entre titular de dados e o controlador de dados, tudo bem. E o operador, muitas vezes, que faz ali o trabalho coordenado pelo controlador de dados. Mas se você pegar os fundamentos da LGPD, essa arquitetura normativa que eu proponho, você tem condições de regular a IA sem precisar trazer uma norma nova. E isso é muito bom da perspectiva da inovação. Porque menos regulação, mais oportunidade de crescimento, mais oportunidade de desenvolvimento de uma IA brasileira. E eu falo de soberania de dados, porque hoje a gente tem uma realidade muito séria. Aqui na Câmara, por exemplo, a nossa inteligência artificial, que é o Ulisses, ela é um contrato com o SERPRO. Esse contrato com o SERPRO fez com algumas instituições, o Senado não, né, João? Não, né? Mas esse contrato com o SERPRO, ele prevê uma série de cláusulas de proteção de dados, eu estudei essas cláusulas, porém, a gente é um contrato que é uma nuvem com várias IAs, das grandes IAs.
DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Cloud, entre outras. Essas IAs todas dentro desta nuvem contratada pela Câmara, num contrato que fez junto ao SERPRO, e várias outras instituições públicas fizeram também, ele tem lá muitas regras de proteção de dados, mas eu não sei até que ponto os dados que tramitam, que vão tramitar relacionados, e aí, essa crítica aqui, o diretor da tecnologia da nossa instituição não está aqui para se defender, o Tião, né, Luiz? Mas a minha preocupação, e eu disse isso a ele, disse para o Vilarins também, que cuida dessa parte, é que a soberania dos dados brasileiros ela possa ter impactos seríssimos em relação a esse tipo de contrato. Você imagine a Polícia Federal colocando lá os dados no chat GPT, né? Quais são as garantias? E nesse processo, está lá no contrato que não faz e tal, mas a gente não tem essa garantia. Eu digo sempre o seguinte: há uma forma de evidenciar, e é por isso que eu gosto tanto da LGPD. A LGPD é uma lei de evidência. O GDPR também é uma lei de evidência. Você precisa demonstrar que tem condições de tratar dados pessoais conforme os requisitos do GDPR, conforme os requisitos da LGPD. E nesse compasso, é essencial que a gente peça para os contratados, as grandes Big Techs, entre outras, que possam demonstrar a efetividade dos modelos de tratamento, né? A auditabilidade, a identificação dos vieses, entre outras coisas. Então, aqui a gente tem os princípios que são essenciais. Aqui eu trago alguns exemplos de como a gente deve usar os princípios para trazer transparência e, ao mesmo tempo, preocupar-se com a proteção de dados pessoais. Existe uma cláusula de amarração dentro da LGPD, eu não sei, no GDPR isso tem também para a administração pública, inclusive o GDPR foi mais longe, que ele trouxe o papel dos arquivos públicos e privados e a mitigação de determinados direitos do titular em relação aos arquivos públicos e privados. Por exemplo, você não pode chegar e dizer que um documento histórico, o titular virar e falar assim, olha, eu quero que elimine dados pessoais de um documento histórico. Isso não é possível. A nossa LGPD não avançou nesse sentido. Então, a gente trouxe aí a resolução 54 do Conselho Nacional de Arquivos para cuidar dessa questão, principalmente porque há sempre um interesse público relevante quando você vai dar acesso a documentos de arquivo e quando esses contêm dados pessoais. E aí nós temos o seguinte, a LGPD não cria hipóteses legais de sigilo. Ela traz proteção de dados pessoais desde que isso seja justificado. Existe um rigor, existe uma questão, requisitos para tratamento de dados pessoais, mas em nenhum sentido ela fala que a publicidade da lei, como regra, ela vai ser mitigada. Não, isso nunca. O direito à revisão é importantíssimo. O cidadão, hoje, as IAs são utilizadas e o cidadão não tem exercido esse direito, né, de revisão das decisões automatizadas. Finalmente, essas obrigações do controlador são centrais, né, nessa questão da ligação do vértice, de todos os vértices que eu apresentei, e as medidas técnicas e administrativas. O privacy by design, como é muito bem falado, e o privacy by default, né, que é a privacidade por design, a privacidade por padrão, é muito importante, mas existem diversos estudos já que avançam com a ideia da aprendizagem federada, que é o treinamento dos modelos de IA de forma descentralizada, né, com dados brutos sensíveis, anonimização avançada, usando dados sintéticos, né? Eu consigo usar dados sintéticos sem a necessidade de usar dados pessoais efetivos. A privacidade diferencial, né? Que é o ruído matemático que eu causo, que eu ocasiono nos dados pessoais para que eles não sejam fáceis de identificar. Criptografia homomórfica, segurança adaptativa, entre outras. Bom, aqui são os fundamentos internacionais para o equilíbrio, né? Eu trouxe aqui alguns autores que reforçam isso que eu estou falando.
E, finalmente, as boas práticas para a Câmara dos Deputados. Bom, a gente lançou o Ulisses agora no ano passado, no final do ano passado, lançamos com uma norma de governança de IA na casa, mas eu acho que a gente ainda caminhou timidamente. Aqui eu estou fazendo aqui um meia-culpa, né? Estamos começando, acho que é um processo importante. A Câmara tem uma tendência à transparência muito forte. Eu acredito que a gente caminha muito bem. Temos dificuldade em negar pedidos de acesso à informação. Isso é cultural, né? Eu fui diretor da casa, fui diretor do Centro de Documentação, que é o órgão responsável pela Lei de Acesso à Informação na casa. Então, eu sei, né? Estou falando de experiência própria. E a tendência é que a gente avance nesse sentido e mais transparência ativa, porque a transparência ativa ela economiza recurso. Eu não preciso colocar um servidor para ir lá buscar o documento, eu não preciso botar uma equipe para dar acesso às informações quando elas são solicitadas. Eu coloco isso de forma visível nos portais da transparência. A gente tem o portal de dados abertos, que é muito efetivo, né? E eu acredito que a Câmara está caminhando aí para um momento muito interessante, mas eu acho que a gente precisa um pouco mais de regulação, né? É isso, acredito que a gente pode usar também a ideia de regulação responsiva, e aí já finalizando, a gente monitora como os agentes estão trabalhando o mercado e a proteção de dados, a gente traz orientações, junto com os agentes regulados, faz uma correção preventiva, e por último, a gente entende a ideia de uma sanção como algo punitivo para aquele que descumpre a proteção de dados ou mesmo a lei de acesso à informação. Por que eu trago isso? É muito interessante a ideia dos sandbox regulatórios, que são as caixas de teste, para que a gente possa trabalhar um ambiente controlado, com dados pessoais, entre outras coisas, e trazer isso para dentro da Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, seria muito interessante. Fazer o teste com o cidadão para ele ver como é que ele quer ver um projeto de lei tramitando. O Senado fez aí coisas interessantíssimas nesse sentido. Eu acredito que a Câmara possa caminhar também com essa ideia de sandbox regulatório, que é bem interessante. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da palestra aqui. Estou aqui para tirar dúvidas. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado.